Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo discutindo legislações estaduais que têm algumas questões técnicas ou legais que poderiam ser melhor elaboradas, tá? Ou seja, que são normas que vão trazer algum probleminha para o licenciamento ambiental no sentido do instrumento funcionar de uma forma um pouquinho mais precária, tá? Hoje a gente vai olhar detalhadamente cada uma das normas e ver quais são esses problemas encontrados, tudo bem? No mais, eu queria chamar a atenção para os nossos links na descrição, que são a apresentação, que está disponível na internet, basta acessar o link a qualquer tempo e vocês podem consultar o material. Um outro link interessante que tem é a nossa lista de transmissão no Telegram, tá? Que é por onde a gente faz uma comunicação mais rápida, eu mando material de estudo, sempre que eu publicar um vídeo vai ser notificado por lá e a gente consegue ter um canal de comunicação mais rápido. Outras formas de comunicação que também estão com o link na descrição são as outras redes sociais, o Instagram e o LinkedIn, que é onde eu também costumo sempre estar postando algum material para vocês, tudo bem? No mais, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativando a notificação de sininho para sempre estar recebendo esse conteúdo de meio ambiente que a gente trabalha, sendo que nos últimos tempos a gente tem dado um foco maior para gerenciamento de áreas contaminadas e para o licenciamento ambiental, tudo bem? No mais, era isso, bom vídeo para vocês e até mais! Então, vamos entrar aqui no aspecto do diagnóstico. Aqui a gente vai falar das 3 resoluções. Acaba que aquela de posto de combustível não deu tempo de entrar em detalhe dela, porque teria que estudar a norma e elaborar a crítica, mas a gente faz um apontamento mais simples dela aqui. Quando a gente observar aqui, eu vou olhar a resolução CONAN. Depois eu vou apontar o problema de embasamento legal e o problema de enquadramento. Embasamento legal seria o quê? O pré-requisito, a premissa para a elaboração dessa norma. Quando eu falo do problema de enquadramento, eu estou falando do quê? Aí eu estou falando da atividade que foi regulada por ela, atividade produtiva, tá? Então, quando eu falo dessa resolução CONAN 9 de 2017, eu estou procurando regulamentar o quê? Instituir a autorização ambiental como instrumento de gestão de empreendimentos, atividades, pesquisas, serviços e obras de caráter temporário que necessitam de controle pelo órgão ambiental, em função de sua natureza, peculiaridades, especificidades ou localização, e vai estabelecer procedimentos para realização no âmbito do Distrito Federal. Esse instrumento aqui da autorização ambiental, o intuito dele é regulamentar atividades que são o quê? Que causam um impacto temporário. O que seria isso? Eu venho com minha atividade aqui nesse ponto, eu vou exercer ela por um intervalo de tempo X estabelecido e depois eu vou me retirar daqui. Tá? Uma vez que eu vou me retirar, todo e qualquer impacto que eu tenha causado aqui tem que ser corrigido. Eu tenho que entregar a área o mais próximo do que ela estava antes de eu chegar aqui. Então, essa norma aqui visa o quê? Quando você pega uma atividade temporária, geralmente é uma atividade que causa pouco impacto, um impacto menor, tá? Mas não é dispensada de controle estatal. Então, a gente vai ver o quê? Que tudo que a gente quer regular por essa norma tem que atender a premissa de quê? De ser uma atividade temporária, tá? E aí, quando a gente vai ver o problema de embasamento legal, aí eu elaborei esse quadro aqui. O que se discute de problema de embasamento aqui vai refletir em todas as outras normas. Por quê? As premissas são parecidas. Principalmente quando a gente olha essa primeira linha aqui, tá? Vamos dar uma olhada com mais detalhe. Então, quando a gente fala de embasamento legal, de novo, são os pré-requisitos para eu elaborar aquela normativa ali, tá? E aí o que acontece? Quando você pega como é que a gente fala? Os considerandos da norma, ela fala o quê? Considerando tal mandamento legal, eu fiz isso. Então, nesse caso dessa norma, o que eles fizeram? Considerando o artigo 2, tá? E o parágrafo 2º da resolução CONAN, que é qual? É aquele que fala que o ente estatal tem que complementar o anexo 1 e dar procedimento, ou seja, instrumentalizar como é que vai ser a execução do licenciamento ambiental. Certo? Então, quando a gente pega isso aqui, ó, caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, riscos, o porte e outras características. Usou-se isso aqui para criar aquela norma. Quando a gente vai observar qual é o mandamento que fala que o ente estatal pode regulamentar de forma simplificada o licenciamento ambiental, é o artigo 12, tá? Parágrafo 1º, e não o artigo 2. O artigo 2 e seus parágrafos, eles não dizem nada, não tem, como eu vou falar, relação nenhuma com o licenciamento ambiental simplificado. Qualquer forma de simplificação, na verdade.
E aí, esse instrumento aqui da resolução Conan nova, ele se chama autorização ambiental. E aí também, de novo, nos considerandos da norma, o que a pessoa que redigiu, o grupo que redigiu a norma fez? Colocou uma série de considerandos citando outros instrumentos normativos. Lei Federal, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Ambiental do Distrito Federal e a Lei Orgânica do DF. Sempre falando do quê? Equiparando uma autorização a um licenciamento, que são, não entrando no mérito do direito administrativo, são instrumentos distintos, tá? Mas quando a gente pega qualquer um desses instrumentos normativos aqui, que foram usados como subsídio para a elaboração dessa norma, a gente vai ver o quê? Vou pegar aqui a Lei Distrital 41 do DF. Bom, ela diz o quê? Quais são as competências, tá, do ente ambiental do Distrito Federal em relação ao meio ambiente. Aí a gente vai ver o quê? Conceder licenças, tá? Autorizações. Então a gente vê aqui claramente que o quê? A licença é tratada separada da autorização. Então, quando a gente fala do licenciamento ambiental, eu estou falando da emissão de uma licença, eu não estou falando da emissão de uma autorização. Não cabe eu regulamentar a norma apontando isso aqui. A mesma coisa acontece se eu olhar a lei orgânica, vai vir na mesma linha aqui, ó, que a lei 41 não pode contrariar ela. Conceder licença e autorização, Política Nacional do Meio Ambiente, as ações de licenciamento, registro e autorização. Então, sempre a autorização é tratada de forma diversa. Então, não cabe regulamentar a norma apoiando-se nessas leis aqui. Por quê? Muitas das vezes essas autorizações aqui vão tratar de normas específicas para ela, como se a gente vai falando de quê? Autorização de captura de fauna, manejo de fauna, autorização de supressão de vegetação, que vão ter leis específicas para isso, tá? Então isso aqui foi uma confusão que foi feita na hora de elaborar essa norma e que acaba que traz prejuízo para a gente, porque pega e tenta regulamentar algo que não cabia com aquele instrumento. Bom, quando a gente vai ver o problema de enquadramento, aí o caso fica um pouquinho mais sério. Por quê? A gente vai ver, quando você pega esse item aqui, eu botei só alguns, mas esses itens do anexo aqui, por exemplo, dessa resolução, que eu acho que são quase 30 atividades licenciáveis aqui, que hoje são passíveis de ser atendidas pela autorização ambiental. Só que aí, quando a gente vai ver aqui, ó, implantação de equipamento público em área de processo de regularização. Quando a gente vai ver área em processo de regularização, seria o quê? Uma área que hoje é ocupada pela população. Um exemplo, jardim botânico, tá? Todos aqueles condomínios de jardim botânico são ocupações urbanas, tá? Eles estão em processo de regularização. Se a gente pegar Arniqueira é a mesma coisa, Vicente Pires é a mesma coisa, tá? E aí o pessoal faz o quê? Que a implantação de equipamento público dentro dessas áreas é passível de execução de autorização ambiental. E aí fica o primeiro comentário aqui, depois a gente reforça. Quando eu falo em equipamento público, imagina o seguinte: qual é a definição de equipamento público? Qualquer um de vocês tem uma definição clara do que é um equipamento público? E o que não é um equipamento público? Tá? É difícil. Eu procurei em norma e eu achei um único decreto que fala disso. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Criação de lote para equipamento público com sistema viário de acesso. Então, quando eu estou conduzindo o processo de licenciamento, nesses dois casos aqui, a gente está vendo o quê? Quando eu falo em área de regularização, existe um processo de licenciamento ambiental para essa área. Então, um condomínio qualquer que esteja na área do Jardim Botânico, vamos pegar a Vicente Pires. A Vicente Pires toda está passando por licenciamento ambiental. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê? Existe o processo de licenciamento ambiental da Vicente Pires, só que para um objetivo específico lá dentro, eu vou pegar um instrumento de controle mais simples, mais frágil e licenciar alguma coisa ali dentro. Só que isso gera um problema. Daqui a pouco a gente vai ver, porque eu elaborei um mapinha aqui para a gente observar isso. Construção de obra de arte especial em rodovias em operação, tá? Detalhe para esse em operação, tais como viadutos, pontes e passagens subterrâneas. E aí fica aqui a questão. Lembra que eu falei? A autorização ambiental ela foi pensada para quê? Para que eu licencie, para que eu controle uma atividade que é o quê? Ela é temporária. Ela vem, acontece e depois ela se retira. Quando eu falo da construção de uma obra de arte especial, eu estou falando de algo que vai sair dali depois de algum tempo? Não. Tá? Eu não coloquei aqui, mas tem uma outra questão que entra aqui, eu acho que na autorização ambiental, que seria o quê? A duplicação de uma rodovia, seja qual for o porte da rodovia, como uma atividade temporária. A obra, a execução da duplicação ou a execução da obra de arte especial é algo temporário. Mas os impactos que aquela obra de arte ou aquela rodovia duplicada vão causar, vão se estender por toda a vida útil da rodovia.
Quem tiver dúvida disso, tem um manualzinho do DENIT que fala especificamente sobre licenciamento ambiental de rodovias. E aí lá vai falar de quê? Da rodovia em si e das obras de arte que vão constituir essa rodovia. Então a gente está vendo que aqui eu pequei por quê? Por pegar o licenciamento ambiental e tentar usar esse instrumento mais simples como uma forma de escapar do controle mais rígido, e depois eu estou vendo que eu fiz confusão com o quê? Com a definição do que é atividade licenciável, confundindo com a execução da atividade em si, tá? Outra, utilização de áreas de empréstimo de material para leito de rodovia em área inserida em faixa de domínio. De novo, qualquer porte. Quando a gente fala de área de empréstimo aqui, estou falando de quê? Pegar solo para fazer subleito, tá? Isso é mineração, certo? Alguém que mora em São Sebastião, lá é cheio de olaria, não é? A olaria faz o quê? Ela vai pegar argila, vai fazer todo o processo de transformar em tijolo. Isso é mineração. Se não houver controle aqui, a gente tem erosão terrível. Quem vai daqui, por exemplo, para Unai sabe. Quando você pega na descida ali, ainda dentro do DF, tem uma erosão terrível ali. Pessoal que mora no Gama, ali na faixa do BRT, tem alguns pontos de erosão, e por aí vai. Então, a gente está autorizando aqui o quê? Com essa norma aqui. Utilização de área de empréstimo de material, tá? Para ser removido. De novo, eu estou autorizando mineração, que é uma atividade de altíssimo impacto. Depois, eu estou autorizando algo que não é temporário. Uma vez que eu removi aquela camada de solo ali, ela não vai voltar para lá. Coloquei ela no leito da rodovia, ela fica lá enquanto a rodovia existir. Então, a gente, quando pega esse instrumento aqui, vai ver. Isso aqui são alguns, tem outros. Tá? O anexo dessa norma tem várias atividades. A gente vai ver que ela tem vários problemas. E tudo isso compromete a eficácia da norma. Fora detalhes que a gente vai ver aqui, como questão de abrangência, não detalhes tudo que tem que ser elaborado, por aí vai, que eu nem peguei nesses aspectos. Bom, vamos pegar só um exemplo aqui, para a gente observar o quê? Nesse caso aqui, ó, de implantação de equipamento público em área de processo de regularização, para a gente ter noção do absurdo que é essa resolução. Quando a gente vai olhar aqui, eu perguntei para vocês, o que é uma definição de equipamento público? Quando foi feita a busca, foi encontrado esse único decreto aqui, ó, 7.341, de 22 de outubro de 2010, tá? Esse decreto, ele regula atividades lá no Amazonas. Isso aqui é pensado na região norte do país, tá? Mas, de qualquer forma, foi o único instrumento legal que eu vi definindo o que era equipamento público, tá? Bom, o que ele diz? Para fins desse decreto, considera-se equipamentos públicos, considera os equipamentos públicos urbanos, as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinado a serviço público de abastecimento de água. Abastecimento de água vai envolver o quê? Captação, adução, ou seja, o transporte da água. Geralmente, essa adução vai ser feita o quê? Ou de forma subterrânea, eu vou ter que escavar o solo e enterrar aquilo ali, ou pela superfície. Tá? Se eu vou captar água, dependendo, eu vou ter que fazer um barramento. Certo? Vou ter que colocar rede de distribuição. Rede de distribuição é toda subterrânea. Então, tudo isso vai envolver o quê? Questão de projeto, revolvimento de solo e por aí vai. Fora as infraestruturas que vão, estação para bombear e por aí vai, recalque lá. Esgotamento sanitário. Estação de tratamento de efluente, certo? Que gera impacto. A própria rede de esgoto, que é, de novo, toda enterrada e por aí vai. Então, a gente está falando de muitas atividades que são o quê? De alto potencial de impacto. E que aquela norma fala, são atividades de caráter temporário, porque eu posso liberar a instalação de equipamento público. Outro exemplo de equipamento público aqui, tratamento de resíduo sólido. Hoje no DF, a gente tem em operação o quê? O aterro sanitário, que é aquele que toda semana vaza chorume lá no córrego Melchior. Também é um equipamento público, está tratado aqui. Certo? Então, a gente está pegando um instrumento normativo que foi pensado para licenciar uma atividade de forma simplificada, porque, na teoria, ela teria menor potencial de impacto ambiental. E a gente está vendo que ele é utilizado, ele pode ser utilizado para tratar de alguns aspectos bem relevantes aqui em termos de impacto. E aí, só para a gente ter um exemplo aqui, ó, área de equipamento público. Tá? Isso aqui é o setor habitacional Jardim Botânico. Certo? Quando a gente pega o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, o que ele fala? Ele estabelece que em áreas de regularização existe um percentual de área,
tá? Que tem que ser reservada para instalação de equipamento público. Na maioria dos casos, esse percentual de área qual é? 10% da área. Então, se eu vou falar da instalação, da implantação de equipamento público, 10% da área tem que ser reservado para equipamento público. Nesse caso do Jardim Botânico aqui, eu acho que o percentual é esse. Tá? Nenhum percentual lá é menos de 10%. Em alguns casos, o percentual vai até 40%. Esse setor habitacional aqui, que está marcado em vermelhinho aqui, ele tem uma área de mais de 530 hectares. Tá? E aí você pensa, o PDOT fala o quê? Que de uma área de regularização dessa, 10% pode ser reservada para equipamento público. Então, de 530 hectares, eu tenho o quê? 53 hectares passíveis de receber equipamento público. Tá? Que vão desde uma pracinha, um PEC, uma escola, um posto de saúde, até uma estação de tratamento de efluente, todas as linhas de distribuição de esgoto, coleta de água pluvial e por aí vai. Tá? Então, quando a gente pega uma situação dessa aqui, eu vou ver o quê? Que, dependendo do que eu faço, quando eu crio esse apêndice ali para licenciar uma atividade desse porte, fora do contexto da análise de todo o empreendimento, eu posso causar um impacto pior do que se eu deixasse tudo sendo conduzido pelo processo de licenciamento ordinário. Então, pensa o seguinte, uma área dessa aqui, ela tem o seu próprio processo de licenciamento. Nesse caso aqui, cada parcelamento de solo, cada condomínio que tiver aqui, ele tem um processo próprio de licenciamento. O que o pessoal pensou quando fez a norma? Em sacar equipamento público para facilitar a instalação dele ali. Sob qual justificativa não se sabe, sendo que você já tem um processo correndo, tá? Bom, esse aqui é um dos problemas que a gente tem, que foi que eu peguei para chamar a atenção. Bom, CONAN 10, essa aqui o caso dela é mais grave ainda que a outra, tá? Por quê? Ela trata da dispensa dela. Qual é o intuito dela? Dispensar o licenciamento ambiental, tá, no Distrito Federal, em razão do baixo potencial poluidor, degradador ou baixo impacto ambiental, os empreendimentos e atividades constantes do anexo único dessa resolução. Quando eu olho essa redação aqui, não é exatamente igual a da autorização ambiental? Então, qual é o critério que define algo que é dispensado de licenciamento de algo que é autorizado ambientalmente a funcionar? Qual é a linha de corte? Eu não tenho um critério objetivo. A norma ela é totalmente generalista, certo? Então, é impossível saber um de um outro. Quem vai me dizer isso? As informações que estão no anexo. Tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui caberia ter o quê? Um critério um pouco mais objetivo para isso. Bom, quando a gente vai ver o embasamento legal, tá? De novo, uso equivocado do artigo 2, parágrafo 2 da CONAMA, tá? Depois, ele contraria a resolução CONAMA 237 em seu artigo 2 e em seu artigo 12. Por quê? Lembra quando a gente pegou a resolução CONAMA, ela falava o quê? Que os entes estatais podem, tá, elaborar formas simplificadas de licenciamento ambiental para atividades de baixo impacto. Ela não fala em momento algum de abrir mão do licenciamento. Ela fala que o licenciamento ele pode ser mais simples. Quando a gente pega essa norma aqui, essa resolução CONAN 10 aqui, ela traz um trecho lá que fala que o empreendedor daquelas atividades do anexo pode exercer a sua atividade sem sequer ir ao órgão ambiental. Ele pega e executa, tá? Em vários aspectos. E aí a gente vai ver que essa norma ela fica ainda mais bizarra. Então a gente tem esses problemas de ordenamento legal. Depois a gente vai olhar na própria norma, o artigo 5 e 6. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito texto, mas, por exemplo, quando você vai pegar esse artigo 5º e 6º, ele fala o quê? Que você vai ter atividade dispensada de licenciamento, a não ser que haja necessidade de supressão de vegetação. Por quê? Aí você tem que ir no órgão ambiental e pedir autorização para suprimir a vegetação. Isso é um caso. Outro caso, se sua atividade tiver necessidade de quê? Seja exigência da atividade, ter um plano de gerenciamento de resíduo sólido. Se sua atividade precisa de um plano de gerenciamento de resíduo sólido, você só pode executar se esse plano tiver aprovado pelo órgão ambiental. Tá? Depois a gente vai ver a discussão aqui sobre o quê? Questão de esgotamento sanitário. Se houver necessidade de lançamento de efluente, você tem que fazer o quê? Colocar a fossa cética, ou seja, lá qual for o tratamento que você
colocar, e o seu projeto tem que ser considerado pelo órgão ambiental. E aí você pensa o seguinte, chego eu lá hoje, tá, vou aqui no Vitor, que é o IBRAM, hoje eu quero suprimir vegetação do meu empreendimento que eu não preciso de licença. Vou embora. Suprimir a vegetação, de onde eu vou fazer o quê? Vou colocar um centro de triagem do plano de resíduo sólido que eu vou aprovar aqui hoje com o Vitor de novo. Então eu criei um apêndice ali, eu criei uma forma de quê? De ter que ter autorização do órgão ambiental para pedacinhos da minha atividade e não para a atividade como um todo. Então, de novo, a gente vê o quê? Problema da norma. E ela faz o quê? Ela conflita, porque aqui ela coloca uma série de situações que eu tenho que ir ao órgão ambiental para um instrumento legal que fala o quê? Que eu posso executar minha atividade sem nem ir lá. Então, ela coloca tantas exceções que na hora que você vai ver tudo que foi colocado como exceção ali, se você tiver um empreendimento com tudo aquilo, ele tem que ser licenciado. Não dá para eu falar que aquilo não é passível de controle, tá? Bom, e aí vamos ver os tipos de empreendimentos que podem ser executados sem sequer ir ao órgão ambiental. Bom, aí vamos lá. Aqui, como é um curso de engenharia civil, fica mais fácil da gente conversar sobre isso aqui. Edificações verticais e horizontais em parcelamentos de solo licenciados. Primeira coisa, que fase de licenciamento? Licença prévia, licença de instalação ou licença de operação? Lembrando, licença prévia ela vai aprovar o quê? A viabilidade ambiental do empreendimento naquele local. Tá? A licença de instalação vai aprovar, a grosso modo, planos e projetos. E a operação vai autorizar o quê? O funcionamento da atividade. Edificações verticais e horizontais. O que é uma edificação vertical? O que é uma edificação horizontal? O problema é a edificação ou o uso que essa edificação vai ter. Eu posso pegar esse prédio do IESB aqui, hoje ele é uma faculdade. Se ele fosse um hospital, é a mesma coisa? Se ele fosse um resort, é a mesma coisa? Mas é uma edificação vertical. Então, de novo, a norma é generalista ao extremo. E outra, eu não falo qual fase do licenciamento que eu estou aqui. Então, é uma aberração isso aqui. Edificações verticais e horizontais em terreno consolidado, tá? Localizado em perímetro urbano e inserido em parcelamento de solo já dotado de infraestrutura, água, esgoto, drenagem, por aí vai. Presta atenção nisso aqui. Edificações verticais e horizontais em terreno consolidado. Ninguém falou em regularização disso aqui, como é que ele está. Outra, em perímetro urbano e inserido em parcelamento já dotado de infraestrutura. Em algum momento falou que esse parcelamento aqui é licenciado? E aí vem aqui, ó. Se já tiver água, esgoto, drenagem, por aí vai, eu posso edificar o que eu quiser, sem falar com o órgão ambiental. Porte, qualquer porte. Ou seja, qualquer tamanho de área, qualquer altura, eu vou lá e construo. Geralmente isso aqui vai ter cara de quê? De área de invasão. Certo? Então você faz uma norma que fomenta a invasão de terra. Tá? Fabricação de fertilizante que envolve mistura de compostos orgânicos ou minerais. Até 5.000 metros quadrados. Quando a gente vai falar de fertilizante aqui, aí foge um pouco de vocês, mas enfim. Quando eu vou falar da fabricação de fertilizante, o meu problema é o tamanho da área ou é o insumo que eu vou misturar para virar o fertilizante? Eu estou falando de fósforo, estou falando de composto nitrogenado. Dependendo do composto nitrogenado, eu misturei ele com diesel, óleo diesel, eu faço explosivo. Tá? Então, o que tem que ser passível de controle ambiental aqui? É a área do empreendimento ou é a atividade que vai ser executada lá dentro? E por último aqui, esse aqui a gente dá até dó de mexer, mas enfim, tem que falar também. Fabricação de bebida artesanal. Bebida artesanal. Bebida. Não sei o que é. Pode ser o suco de laranja, a cachaça. Tá? Com efluente sendo tratado em fossa séptica ou sistema similar, com incorporação da água no solo, que água? Como é que está a qualidade dessa água? Tá? E sem lançamento
do efluente em corpo hídrico. Ok. Até 60 mililitros por ano. Então, de novo, a gente vai ver o problema. Agora, imagina. Aqui eu falei do quê? Da fabricação de bebida. Imagina que eu instalo uma do lado da outra. Tá? Ele não está falando de limitação. Eu pego uma área, divido em 1000 lotes e coloco 1000 indústrias produzindo bebidas 60 mililitros por ano. Uma do lado da outra. Se eu olho de cima, isso vai parecer para mim o quê? Um único empreendimento. Certo? Vamos avançando. CONAN 11. Institui a declaração de conformidade de atividade agropecuária, tá? Nas modalidades facultativa e compulsória, e vai elencar um rol de atividades agro-silvopastoris dispensadas de licenciamento. Quem faz o controle dessa atividade aqui é a Secretaria de Agricultura. Certo? E aí eles encaminham um documento para o IBRAM que vai fazer a fiscalização disso aqui. Bom, aí quando a gente vai olhar embasamento legal aqui, aí tem o caso mais aberração de todos. Uma das razões, ou seja, uma dos considerandos, ou seja, o porquê de elaborar essa norma, é esse decreto aqui, ó, 17.805, tá? De 96. Essa resolução ela é do ano de 2017. Esse decreto que ela usa como respaldo legal para existir, ele foi revogado em 2015. Então, o alicerce, a base para existir a norma, já tinha sido revogada há 2 anos. E aí, bom, que me desculpe, mas isso aqui não tem como ser falta de cuidado. Tá? Isso aqui é muita incompetência. E aí, quando a gente vai ver a questão do programa de enquadramento, aí de novo, vamos discutir quais são as atividades que são dispensadas. Então, a gente vai ver aqui, ó, construção de centros comunitários e outros equipamentos públicos definidos na Lei 6766 de 1979 na área rural. Aí volta lá, o que é equipamento público? Não sei. A única aproximação que a gente tem é aquele decreto federal, que o DF não tem a obrigação de fazer o quê? Aceitar ele. Outra, eu estou falando da instalação de equipamento público, tá? Essa Lei 6766 aqui, ela define a regularização, tá? Fundiária urbana, não é de área de rural, aqui eu estou falando de empreendimento rural, tá? E eu estou fazendo o quê? Qualquer que seja o porte do equipamento público, está liberado na área rural. Então, de novo, o pessoal peca fazendo o quê? Colocando a régua do controle lá embaixo e misturando atividades. Eu estou regulamentando a área rural de acordo com lei que foi criada para a área urbana. Outro ponto que dá problema aqui, armazenagem de agrotóxico, respeitando-se a NBR 9843 de 2004. Porte, 500 metros quadrados. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é o problema do agrotóxico? É o espaço que o frasco ocupa ou é o que tem dentro do frasco? Então, como é que eu vou falar? E outra, de novo, isso aqui está sendo dispensado do controle. Eu não tenho nem que olhar aquilo ali se eu quiser. Eu não tenho, não. O órgão ambiental não tem que olhar. O cara vai lá e executa, certo? O armazenamento de agrotóxico, e até 500 metros quadrados. 500 metros quadrados é uma área satisfatória, não é uma área pequena, não. Tá? E aí, se você tem um problema ali, você pode levar o quê? A óbito de quem está operando ali dentro. Outra, essa NBR aqui, ó, que coloca respeitando-se essa NBR, ela praticamente fala de segurança do trabalho. Tem nada a ver com o meio ambiente. Certo? Outra aqui, ó, que é outra pérola que a gente tem aqui, ó. Construção, reforma ou ampliação de imóveis no plural, tá? Para moradia, desde que não haja caracterização de parcelamento de solo ou fracionamento da propriedade. Então, já que não é para caracterizar o parcelamento, eu tenho que ter um limite, não tem? Qualquer porte. Então, eu posso fazer o quê? Fracionar a propriedade, no tanto que eu quiser. Ah, mas eu tenho uma unidade habitacional. O cara vai lá e constrói um prédio com 500 kitnet. É um imóvel, qualquer porte. Tá? Isso aqui, para quem frequenta a área rural ou trabalha em algum lugar que faz licenciamento, alguma forma de controle, já deve ter ouvido falar dos clubes campestres aqui no DF. Que é a nova moda de parcelamento irregular de solo.
Regularização de barragens com altura de barramento de até 5 metros. Espelho d'água de 10 mil metros quadrados. Qual é a questão disso aqui? Isso aqui, de novo, qualquer controle ambiental não é feito. Alguém aqui mora no Gama? Recanto das Emas. A ponte alta do Gama ali. Tem coisa de 1 ou 2 meses rompeu um barramento lá. Pequenininho. Bem pequenininho. Tudo que estava na frente dele inundou. Fora a erosão que ele causou. É um barramento pequenininho. O que é que está escrito aqui? Eu posso regularizar. Como é que eu regularizo alguma coisa que eu não exerço controle ambiental? E isso que esse barramento é porque foi noticiado no jornal. Foi ano passado retrasado. Outros 2 barramentos romperam lá na região leste do DF e ninguém nem ficou sabendo. Tá? Então isso aqui é bem sério. E aí, quando a gente, só para ilustrar aqui o caso dos agrotóxicos aqui, ó, o que acontece? Quando você pega agrotóxico e regulamentação, a gente vai ver que a gente tem classe de toxicidade desses produtos. Tá? Não é tudo a mesma coisa. E aí, só para dar um exemplo aqui para vocês, do que ele fala aqui, regulamento agrotóxico a partir da área, quando você pega aqui, ó, a classificação da classe toxicológica dos agrotóxicos, a gente vai ter o quê? Que eu tenho em vermelho aqui, vermelho vivo, que são os agrotóxicos extremamente tóxicos, que seria o quê? Com uma dose, tá? Do princípio ativo de 5 miligramas, ele é letal para roedores, com a dose inferior. E aí você vai pensar o quê? Eu estou falando que eu vou permitir um armazenamento em 500 metros quadrados, seja lá de qual for a quantidade disso aqui, ó. Depois, a gente vai vindo aqui, ó, para os altamente tóxicos. Essa DL50 é o quê? É a dose que, se eu aplicasse numa população de camundongos, eu mataria metade, com certeza. Nesse caso aqui, ó, 5 miligramas. Ou menos, se eu ministrar isso para os camundongos, eu mato metade da população deles. Certo? Até quando a gente chega aqui embaixo, que eu vou ter o quê? O pouco tóxicos. A gente vai ver aqui, ó. A diferença de concentração, 500 miligramas. Então, se eu pergunto para vocês, armazenar em 500 metros quadrados uma quantidade X de produtos pouco tóxicos, é a mesma coisa de eu armazenar em 500 metros quadrados uma quantidade de produto extremamente tóxico? Não. Então, de novo, o instrumento do licenciamento está errado. Bom, e aí a gente vem aqui a parte que eu só compilei aqui, mas a gente já discutiu um pouquinho, que seria o quê? O fracionamento do licenciamento ambiental. A gente já discutiu um pouquinho, ou seja, quando eu falo de implantar equipamento público em área de processo de regularização, ou seja, já existe um processo de licenciamento ambiental. Para que eu vou pegar um pedaço daquilo e tratar por um instrumento mais simples de licenciamento? Ou quando eu falo de criação de lote para equipamento público. Ou edificação vertical e horizontal em parcelamento solo licenciado. Que é aquele caso. Qual é o uso da edificação? Quando eu vou falar daquela edificação ali, que seria o perímetro urbano, e outra, que é um outro problema aqui. Turismo rural, desde que tenha tratamento de efluente, exceto as atividades complementares que existam em função do turismo ou que se constituam motivo de visitação, que estejam enquadradas em qualquer instrumento de licenciamento. Então o cara faz o quê? Ele vai lá, edifica o tal do turismo rural dele e depois ele se vira para licenciar o resto. Tá? Bom, quais são as conclusões que a gente tira disso aqui? Bom, primeiro, devemos nos atentar para as normas de controle, normas de distritagem de regulamentação do licenciamento ambiental por meio do controle popular, porque fica muito se discutindo a questão do que é feito no federal, sendo que o problema muito grave está acontecendo aqui aonde? No Distrito Federal. Outra, buscar a revisão imediata dessas normas, na verdade essas normas deveriam ser revogadas de imediato, ok? E cobrar a exigência de critério técnico para a seleção de membro do Conselho Distrital de Meio Ambiente e dos integrantes das câmaras técnicas que vierem a ser instaladas lá, tá? Porque é na Câmara Técnica que é elaborada essas normas. Bom, aí eu vou deixar os contatos para vocês aqui, tá? Estou encerrando a palestra e deixar o convite, porque toda vez que eu elaboro uma palestra aqui, geralmente eu elaboro um texto base antes, que é publicado no blog que fica no site. Então, quem quiser conhecer, está lá no site, você vai ver o blog. Esse texto aqui e essa apresentação aqui já estão disponíveis lá.
Então, quem quisesse teria acompanhado a apresentação no celular, tablet, computador e por aí vai. Tá bom? No mais é isso, obrigado. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente fez esse fechamento. Na semana que vem tem mais conteúdo focado em licenciamento ambiental, tá? A programação não para por aqui. Queria chamar a atenção de vocês para os links que a gente tem na descrição, que um é a apresentação, que está disponível para vocês na internet, para consulta a qualquer tempo. O outro é a nossa lista de transmissão no Telegram, que é onde a gente faz uma comunicação mais rápida, eu envio material de estudo e informações sobre o canal para vocês. Não deixem de, em caso de dúvidas, sugestões, sugestão de tema, seja lá o que for, colocar no comentário para a gente, para que a gente consiga fazer uma avaliação do canal e oferecer o conteúdo que vocês estão interessados, ok? No mais, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal ativando a notificação do sininho para que toda vez que a gente publicar um conteúdo vocês recebam, tá? E possam trabalhar com a gente construindo conteúdo sobre meio ambiente e melhorando o canal numa via de mão dupla, tá bom? No mais, era isso. Obrigado e até a próxima.